Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Mente de Ouro. Hoje estou com Alex Alano, músico, empresário e proprietário da pousada do Engenho, localizada em São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. Boa noite, Alex. Tudo bem contigo? Boa noite, tudo bom, Daiane? Que ótimo. Alex, então, gostaria que tu contasse para nós um pouquinho sobre ti, quem é o Alex, da onde tu veio, quais são as tuas origens? Então, eu sou gaúcho, eu nasci em Santa Maria, né, mas saí de lá muito cedo, uma família grande de 7 irmãos, né, e meu pai, inclusive, morou aqui em Novo Hamburgo. A primeira casa que eu me lembro aqui foi em Novo Hamburgo. E a gente se mudou para Porto Alegre. Quando chegou na hora da faculdade, um pouco antes eu já tinha me interessado por música, já estudava violão e tal. E aí resolvi fazer faculdade de música. E fiz. Nesse meio tempo, junto com a música, estudando música, eu já tinha alguns... Comecei a fazer alguns trabalhos com música, né, com canto e tal. E enquanto eu fazia junto com a faculdade. E aí eu mesmo teve uma greve, isso foi em 84, acho que teve uma greve na URGS, e eu resolvi ir, eu ia ou ir para São Paulo ou ia para a Europa. E aí o meu irmão me deu de presente, eu era gurizão nessa época, tinha 20 anos, o meu irmão me deu uma passagem para a Europa. E aí eu fui para a França e aí comecei lá a compor, a estudar também, fui estudar música e fiquei 2 anos. E quando voltei, aí eu não retomei os estudos na faculdade, eu já estava tocando mesmo. E aí tive uma carreira em música, né? Aí eu lancei um LP que chamava na época, que eu acho que isso foi em 87. E depois fiz parte de bandas e tal, fiz música durante um bom tempo. E aí, em 91, eu acho, eu estava no Rio de Janeiro, tocando no Rio e tal, correndo atrás da carreira, e eu recebi um convite para fazer um centro cultural em Belo Horizonte, porque na França eu casei com uma mineira, né? A gente tem um filho juntos. Eu estava no Rio e ela estava em Minas. E aí um convite para fazer, na real, era um bar dentro de um complexo cultural, né, que chamava Belas Artes Liberdade. Né, existe até hoje em Belo Horizonte. E aí eu disse, vou dar um tempo na música. Não estava uma coisa assim muito fácil, eu estava meio duro no Rio de Janeiro. Eu digo, vou dar um tempinho, vou fazer uma grana trabalhando ali, de empresário, que eu nunca tinha feito isso na minha vida. Disse, vai que dá certo e depois eu vou fazer meu disco, né? Mais um disco e volto para o negócio. E aí voltei para Belo Horizonte, a gente montou esse café, que foi um sucesso danado. E depois virou um café-concerto também, eu comecei a fazer música no café, né? E tem até uma curiosidade, porque lá o Antônio Villeroy é meu amigo, né? Há muito tempo, Antônio Villeroy, hoje é Antônio Villeroy. E ele conheceu a Ana Carolina, que eles são parceiros, conheceram lá no bar, né? E ele fez o primeiro show lá no bar, foi o Villeroy que fez, inclusive. E deu certo aquilo durante um tempo, isso foi até 96 por aí. Em 96 eu enlouqueci, eu digo, não quero mais trabalhar em bar, é um negócio, e ao mesmo tempo é uma coisa muito boa, porque te dá um status bacana, né? A vida estabiliza com pila, né? Com grana e tal. A vida de música é um pouco mais complicada. E eu digo, eu cansei desse negócio. Era eu e minha mulher, a gente era sócios nesse lugar. E aí em 96 eu falei, eu não quero mais isso para mim. Viver na noite e tal, a saúde não ajuda, bebe muito e tal. Eu digo, não quero mais. E aí vendemos o bar. Né? Eu voltei para o Rio Grande do Sul, depois voltei lá para vender o bar. E eu tinha um equipamento de som que eu trouxe de lá e vim para cá, para Porto Alegre. Minha mãe ficou doente, vim cuidar da minha mãe e tal. Fiquei cuidando da minha mãe um tempão. E aí minha mãe se foi, e foi uma experiência muito bacana na minha vida, apesar de triste.
E eu fiquei aqui em Porto Alegre, falei, o que eu vou fazer na minha vida? Eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Aí um amigo meu me viu dando uma canja num bar, e, vamos montar uma banda, e montamos uma banda, né, aqui que chamava Venerável Lama, que hoje eu toco nessa banda, só que a banda mudou um pouco, o nome mudou, hoje chama Cidade Baixa. E existe ainda a banda, assim, outro tipo de música, mas são os mesmos músicos e tal, que a gente vai estar gravando agora, um CD novo. E bom, e aí eu tinha esse equipamento de som, ficava botando o som ali no Ocidente para Katia Suman, que tinha esse sarau elétrico que tem até hoje. E bom, foi indo até que um amigo meu me bota uma pilha, meu irmão que era meu sócio, ainda não era, né, mas o meu irmão que tem esse lugar, a Pousada do Engenho foi feita em cima dessa propriedade do meu irmão, que ele quis vender uma época. E esse lugar é um lugar onde toda uma geração de amigos frequentou e a gente se divertiu muito nesse lugar, né? E aí esse meu amigo botou, Alex, não vamos deixar ele vender. E aí vamos lá ver como é que tá. Aí a gente pegou o carro, e a gente subiu, e aí esse meu amigo trabalhava com hotelaria. E ele falou, Alex, vamos fazer uma posada aqui, Alex. Eu falei, que posada, rapaz? Eu não entendo nada disso. Não é o meu negócio e tal. Apesar de a gente adorar receber. Eu estava casado com outra mulher, né? E que é a minha sócia até hoje. E aí a gente adorava receber e tal, mas você vai fazer uma posada? Nunca pensei. E aí quando a gente chega lá, estava todo mundo esculhambado, assim, porque meu irmão tinha deixado um tempo ali com um pessoal cuidando e tal, mas o pessoal já não estava cuidando muito bem. Ele disse, eu queria vender, e a gente não deixou ele vender. Por causa desse meu amigo, que é meu amigo de infância. E a gente fez uma proposta para ele de empreendimento, de assim, a gente vai colocar uma grana. Nossa, era em 4, né? Esse meu amigo com a mulher dele, eu e a minha atual sócia, né? Minha sócia, que era minha mulher na época. E a gente vai botar tanto, cada tanto que a gente botar, tu bota também, né? Ele para recuperar o patrimônio dele e a gente para começar um negócio. E aí a gente arrumou o primeiro lugar, que estava muito esculhambado, que era um lugar lindo de morrer, né? Com mata nativa e tal. Então a gente arrumou tudo. E durante esse período de estar arrumando todo o local, desde a jardinagem, tinha muita coisa que estava mofada, ruim, estragado e tal. A gente ia alugando, tem um espaço grande, que é esse chama Pousada do Engenho, porque é um antigo engenho de mandioca, que ele comprou desmontado em Santa Catarina, trouxe para lá e remontou, né? Sim. Então, isso a gente fazia muita festa nesse lugar, era com chão batido, tinha todo o maquinário do engenho, né? E aí depois de um tempo ele tirou o maquinário e revestiu por dentro e fez um salão bacana, que a gente alugava para grupos que quisessem fazer biodinâmica ou diversos tipos de atividade. E a gente foi arrumando tudo, deixando tudo bacana, começamos a alugar de novo esse espaço e tal, tinha a casa, e a gente resolveu fazer uma cabana. Então vamos fazer uma cabana. Ok, vamos fazer uma cabana. Aí a gente mesmo, nós 4, a gente ia para lá no fim de semana e tal, ia arrumando tudo. E aí, eu e minha mulher, a gente resolveu, a gente pode morar aqui, né? O caseiro que estava lá foi ser bombeiro, saiu, e aí não tinha ninguém para cuidar. Eu disse, bom, quem sabe a gente não mora aqui? Eu posso ir tocar em Porto Alegre e tal, pegar um carro, né, eu vou de ônibus, tocar em Porto Alegre. A gente mora aqui, o negócio dá uma ativada bacana. E esse casal de amigos que trabalhavam, um com hotelaria e o outro com publicidade, eles vinham no fim de semana e a gente ia tocando. Bom, aí tinha uma cabana, a gente começou a alugar essa cabana, apareceu o nome Pousada do Engenho. O meu irmão volta depois de um tempo e diz, pô, que bacana que tá isso aqui, né? Quem sabe a gente não faz isso acontecer, né? Uai, a gente está aí para isso mesmo, vamos embora. E aí ele começou a injetar capital e a gente foi fazendo cabanas. Nesse período, esse casal de amigos, estava pesado para eles trabalhar nas duas coisas, eles resolveram ir fazer as suas profissões e tal, e ficou eu e a minha sócia, minha mulher na época, e ele e esse meu irmão, né? Ficamos 3 de sócios. E aí foi indo. A gente foi fazendo aquilo que a gente não sabia muito bem que cara que ia ter. E a gente foi
tocando uma cabana, 2 cabanas, 3 cabanas, e hoje tem 15 cabanas que a gente levou 14 anos para montar, né? Para construir, e fora o engenho, que era apenas no salão, e aí nesse salão a gente agregou um deck bonito com uma piscina, tem um ofurô, uma sauna, uma sala de ginástica, uma sala de massagem. Então a gente foi agregando coisas. A gente costuma dizer que não termina nunca. Isso é uma grande peça de artesanato, aquela pousada, né? A gente fica o tempo inteiro fazendo coisas e não termina. Até hoje a gente está fazendo coisas, né? Não para nunca. Mas a ideia das cabanas, que eu acho que teria lugar para mais uma cabana, talvez 16, para ficar do jeito que a gente gostaria que fosse a pousada, que tivesse a privacidade que tem hoje e tal, né? Então esse espaçamento talvez desse para mais uma cabana, mas a gente ficou em 15 até hoje. É isso, a gente levou 14 anos para fazer. Entendi. E esse formato, né, dessas cabanas, vocês chegaram a espelhar-se em algum outro local ou pegaram alguma referência? Como que surgiram essas cabanas, a decoração? Como que veio essa criatividade e inspiração? Então, sim. Quando tinha essa uma cabana a gente fez já com a arquitetura que tinha, que era uma construção tipo log house, né? Que era de tronco, tipo as cabanas do Daniel Boone, assim. Sim. Então já existia essa que a gente reformou, que a gente fez uma cabana, já era uma construção que era uma sala de banhos com uma piscininha, uma sauna e um lugar de descanso. Então primeiro a gente remodelou esse lugar de descanso, virou o quarto. Então esse quarto tinha uma sala de banhos com piscina e sauna. E depois essa piscina e sauna virou uma outra cabana, né? Então já tinha aquilo. Daí, já que a gente ia fazer, daí a gente começou a visitar lugares, né? A gente visitou alguns lugares. A gente foi, que era um amigo do meu irmão, em Governador Governador Celso Ramos, que tem uma pousada linda lá, e a gente foi visitamos algumas pousadas em Gramado também, a gente foi olhando e a gente lembrando de histórias e de pousadas que a gente já tinha passado na vida, né? Então uma coisa que tinha ficado pra gente, né, assim, já que a gente não sabia onde que ia dar, né, a gente não foi assim, pegamos a grana, vamos montar um projeto que está tudo desenhado no papel, bota as 15 cabanas aí, era isso, não. Era realmente fazendo uma a uma, né, então coisas que a gente queria, assim, tinha como diretriz, assim, que a gente sabia, todo mundo já viajou muito, nós três tínhamos viajado muito, né? A minha mulher tinha morado assim no Alasca, morado na Índia, morado na Alemanha, eu tinha morado na França, morei em outros lugares dentro do Brasil, meu irmão também já tinha morado em 1000 lugares. Então assim, a gente tinha uma vivência, a gente sabia o que era gostoso, o que era confortável, né? Então a gente sabia que tinha que ser uma coisa confortável, muito confortável, gostoso, assim, aconchegante, né? Então a gente foi, isso era a nossa diretriz. A gente não sabia quanto que a gente ia cobrar, a gente não tinha noção que ia ser uma pousada entre parênteses luxo, né? Entre parênteses não, entre aspas, né? Que ia ser uma pousada de luxo, né? E acho que não é uma pousada de luxo, é uma pousada que eu acho que tem pitadas de luxo, mas é uma pousada confortável. E então era isso, a gente ia seguindo muito pela gente, assim, se isso não está bom para nós, a gente não faz. E tinha uma época que a gente era democrático, né? E nunca funcionou muito isso, quando dois queriam uma coisa e um não queria, sempre ali na frente aparecia um problema, sabe? Então, assim, a gente só fazia as coisas por unanimidade. Chegou uma hora que assim, se não for unânime de a gente fazer alguma coisa, a gente não faz, deixa quieto até a gente cantar essa pessoa que não concordou ainda, né? Um dos sócios não concordou. Então foi bacana isso, porque foi juntando as experiências da gente e tal, cada um com seus talentos e tal, e a gente só por unanimidade, vamos fazer isso, vamos. A gente batia um papão, era lento esse processo, né? Por isso que demorou tanto também. Onde que a gente ia botar a cabana, se a gente ia botar a cabana, que tipo de cabana que ia ser, né? Então tudo isso era muito conversado, negociado.
Tu mencionou que vocês não sabiam como vocês iriam precificar, né, a questão ali da diária da pousada. Como que vocês chegaram nos valores posteriormente? Vocês fizeram uma margem? Bom, a gente tinha uma brincadeira, assim, quando a gente começou a expandir, a gente vai ter uma diária de $100. A gente falava, $100, vai ser maravilhoso quando for isso, né? E na época pra gente parecia muita grana. E não, veio vindo isso, assim, veio vindo. A gente, à medida que a gente foi construindo, a gente foi botando serviço, né? O serviço é uma coisa cara, né? O lugar em si custava um certo dinheiro, né, para construir aquilo. E quando tu começa a botar o serviço junto, começa a aparecer. Se eu não fizer esse tanto, eu não consigo sobreviver. E daí realmente foi indo para valores que a gente não imaginava. A gente não imaginava. E não foi para a gente ficar rico, né? Porque a gente não é rico. A gente tem uma vida confortável. Mas não era para ficar rico, era exatamente para ter uma vida confortável, tanto para nós quanto para a nossa equipe, né? Então foi aparecendo isso aí. Então, foi uma coisa muito instintiva, porque a gente não era da hotelaria, né? Então, o que eu acho muito bacana é que levou tanto tempo. Então, foi uma coisa muito orgânica a gente ter aprendido como é que fazia hotelaria. A cada cabana nova que botava no ar, assim, com exceção em 2 anos a gente conseguiu botar 2 cabanas no ar no mesmo ano, mas em geral era uma por ano. Aí a gente colocou essa cabana, começava a vender a cabana e via o que precisava de gente. Precisa de mais gente? Precisa de mais roupa de cama, sabe? A gente ia ajustando para chegar naquilo ali. Então, esse crescimento orgânico, assim, feito em cima do aprendizado, foi para nós excelente, porque a gente cresceu com sustância, assim, né? Com uma sustância boa e sabendo onde a gente estava pisando. E cada crescimento de qualquer um dos setores era muito real. A gente precisava daquilo, né? E como que vocês fizeram, assim, para encontrar um diferencial? Porque sabemos que na Serra existem muitas pousadas, né? Cabanas e afins. O que vocês acham que é hoje o diferencial da pousada do Engenho que faz com que a clientela de vocês frequente? É difícil isso, mas sinceramente, eu acho que foi assim, a verdade que a gente fez naquele lugar. Tinha assim, eu já tinha passado por várias experiências, né, como músico e uma como empresário, o meu irmão por várias, a minha sócia também, tinha tido confecção em Belo Horizonte e tal. Então a gente queria uma coisa que fosse muito verdadeira para nós, assim, e a gente não queria fazer coisas que a gente não gostasse. Até por isso essa coisa de a gente se tornar uma coisa unânime, tem que ser uma coisa unânime, se não for, não tem graça. Então, essa verdade, e a gente sabia que a gente queria oferecer conforto para as pessoas, porque conforto, e esse conforto inclui privacidade, inclui alegria, né? Gostosuras de estar no lugar. Isso a gente queria, a gente adorava receber as pessoas. Então, a gente fazia jantares e tal, a gente era muito festeiro, gostava de fazer isso. Então, a gente sabia que a gente queria apresentar isso para as pessoas. E com essa verdade imensa, assim. Então, não foi uma coisa pensada, assim, isso que eu estou dizendo, não foi um projeto pensado que vai ter 15 cabanas, não foi assim. Veio vindo, né? Então, no meio disso, vamos fazer um ofurô, pô, um ofurô é legal, eu gosto de ofurô, vamos fazer um deck, vamos botar uma piscina, foi assim, foi vindo nesses 14 anos, né? Então, é isso, é a verdade que a gente tinha. Então, o diferencial ficou que a gente tem uma equipe bárbara, sabe? Uma equipe, assim, que a gente levou um tempo para criar, mas assim, a gente trabalha com gente que aprende, a gente conseguiu passar uma cultura do que a gente gostaria, porque no começo era eu e a minha sócia trabalhando, e tinha um funcionário, depois 2 funcionários, aí foi indo. Mas nós 4, durante um tempão a gente tocou aquilo ali sozinho, com poucas cabanas, né? Mas a gente sabia muito bem o que a gente queria. E a gente foi passando a cultura para essa equipe, sabe? Então eu acho que o nosso serviço é uma das coisas mais bacanas lá, assim. E, obviamente, um serviço que se sustenta, porque realmente as coisas são confortáveis, as coisas funcionam, é muito gostoso estar lá dentro, e tem tudo que precisa, sabe? Entendi.
Tu falaste agora um pouco sobre a tua equipe, né? O empreendedorismo em si, uma das principais dificuldades hoje é delegar, né? Porque muitas vezes a gente gostaria de estar à frente, mas o delegar ele é importante para o crescimento exponencial. E hoje o empreendedor ele tem muita dificuldade de encontrar pessoas capacitadas ou capacitar pessoas. Com relação a isso, como vocês buscaram fazer essa capacitação, no sentido de tu passou ali quais seriam os teus valores, os princípios, como que vocês gostariam de que o cliente de vocês fosse tratado, mas como que vocês conversaram com esse funcionário, como que vocês conseguiram plantar uma sementinha dentro da cabeça deles, que era justamente o que vocês gostariam que eles fizessem? Foi orgânico isso aí, assim. A gente não... São Chico, quando a gente chegou lá, até hoje não tem, assim, não tinha profissionais de hotelaria, não tinha. A gente criou todos, as pessoas que trabalham com a gente foi criando cada função, assim, mostrando como era, e a gente dando exemplo e no dia a dia. Então não tinha assim, um treinamento, vai treinar antes e vai chegar aqui. Não, assim, até hoje quando chega uma pessoa lá, assim, o time está funcionando, assim, ó, você vai ficar colado nessa pessoa aqui, e no começo você só vai olhar. Aí tu trabalha dias olhando e aprendendo como é que é, tu vai ver as situações, aprendendo, acontecendo, ela vai aprender olhando aquilo ali, e à medida que vai, agora eu já consigo fazer, vai e faz então. E aí é uma coisa que foi aprendendo assim, aprender fazendo. E aí eu moro lá dentro, né? E minha sócia também, a gente mora lá dentro, cada um mora numa ponta. Então é minha casa, né? Então eu vivo ali dentro. Então a nossa maneira de treinar é assim, opa, isso aqui não é. Não, isso aí não é. Esse dia que você falou, não é assim, sabe? Assim, e assim, sempre tentando extrair o máximo do que as pessoas são, assim. A gente tem muito pouca coisa, assim, eu acho que em matéria de conversa, assim, de papo, eu prefiro que a pessoa fale errado, mas fale de uma maneira simples e que venha de dentro dela, do que ela ficar criando frases, sabe? Frase feita. Porque não é uma coisa que é sincera, né? Uma frase feita, para dizer a frase feita, a pessoa percebe, é ruim. E não é a coisa, né? Eu prefiro que a pessoa pode até falar meio mal, assim, em português, eu digo, né? Mas que ela seja mais espontânea, e a gente sempre preferiu isso, extrair o que a pessoa tem de melhor. Tanto que muitas vezes, porque esse tipo de hotelaria, eu não tenho condição de ter assim, só garçom, só recepcionista, né? Assim, não dá. Então é uma coisa, todo mundo é meio multi, assim, né? Fora o restaurante que tem trabalho bastante, assim, todo mundo é meio multi, assim, faz um pouco de tudo, né? E isso é meio fundamental, né, para a profissão. E algumas vezes acontece de uma pessoa, tu tá vendo que a pessoa é uma baita pessoa legal, mas não tá funcionando naquele lugar ali, né? E aí é conversar e dizer assim, pô, tu prefere uma outra coisa aqui dentro, e a pessoa acha mais bacana ir para outro lugar e tal, né? E a gente, porque tem que trabalhar com gente feliz, gente fazendo coisas que gosta, né? Assim, uma pessoa não tá para aquilo ali, não dá para insistir, né? Então tu leva um tempo para perceber ela também, talvez que ela não esteja fazendo a função mais que ela mais goste, né? Então acontece isso, muitas vezes uma pessoa está num setor e acaba indo para outro, que se viu mais ali, né? Sim, entendi. Quantos funcionários hoje vocês têm lá, mais ou menos? Nós temos 2 negócios ali, né? Que é a Pousada do Engenho, que é um hotel, e o Casa de Babette, que é um restaurante dentro. Entendi. E se misturam um pouco, assim, né? Isso é óbvio, é um restaurante ali dentro. Então, ao todo, são 25. 25. É. E como que faz para gerir tantas pessoas, né? Estar ali, óbvio, né? Tu mora ali, tu disse que sempre está vendo o que está acontecendo, mas em alguns momentos talvez tu não esteja, né? Então eu te pergunto como que tu faz para saber o que está acontecendo, para ver se a tua equipe está realmente cumprindo com aquilo que precisa, se o cliente não está reclamando, e se acontece do cliente reclamar, qual é a orientação que tu passa para a equipe? Então, olha só. No começo era um pouco pior quando eu era casado com a minha sócia, né? Depois que... acho que em 2005 a gente parou de ser um casal e a gente virou amigo e sócio. Então era muito ruim quando a gente estava os dois, porque não dá para os dois sair nunca, né? Então para viajar era um problemão. Então com isso, assim, ela pode sair, nunca sai os dois, jamais. Um sempre está ali, sempre, né? Agora eu estou aqui fazendo isso e ela está lá. Então assim, a gente se combina essa coisa. E durante um tempo eu tive gerente,
né? Até 2008, se eu não me engano, a gente teve gerente, que a gente mesmo criou o gerente também, nunca foi um gerente profissional, a gente foi criando aquela pessoa para coordenar tudo, né? E depois de um tempo, a gente achou ruim a coisa do gerente. Assim, a gente tem hoje coordenadores. Cada setor, eu tenho basicamente, são 5 setores, deixa eu ver. Manutenção, cozinha, camareira, recepção e reserva. Recepção e reserva mais ou menos o mesmo, mas assim, são 4 setores básicos. E meio que foi aparecendo isso, assim. Saiu a figura do gerente e eu disse, o que eu vou fazer, né? O gerente não está mais e tal. E aí a gente começou a ver que em cada um dos setores, e ainda no restaurante que era o que mais tinha definido, assim, tinha duas equipes, uma equipe que fazia a restauração de manhã e meio-dia e outra que fazia a parte da noite. E os líderes estavam ali, assim, você já tinha uma coisa meio natural, assim, sabe? Quem que era ali. E aí eu disse, não vamos fazer isso, vamos botar de coordenador. Então, assim, a gente foi distribuindo a coordenação para cada um, sabe? Meio que foi, não tem ninguém lá na carteira escrito chefe de não sei o que, antes tinha. Hoje não tem, assim, gerente, não tem mais gerente. A gente conseguiu que essas lideranças, assim, meio que naturais que foram aparecendo em cada setor. Então a gente trabalha com isso, né? E começou a funcionar e funcionar tudo bem. Um belo dia, uma coisa que mudou a nossa vida, né? Que responde bem isso que tu me perguntou, uma funcionária que é meu braço direito lá, que é a Fernanda. Um dia eu estava na varanda da minha casa, eu com a Paty, com a minha mulher, e eu começo a receber, logo no começo dessas coisas de grupo no WhatsApp e tal, e a Fernanda, até eu já tinha visto uma discussão em hotelaria sobre se deixa os funcionários mexerem na internet, não deixa os funcionários mexerem na internet. Isso era uma coisa que estava em questão na época. E eu começo a receber na varanda de noite, estava tomando um vinho ali, e a Fernanda criando grupos, né? Eu falei, pronto, lá a Fernanda criando grupos. Grupo, eu nunca tinha participado de um grupo na vida de WhatsApp. E faz um grupo, ela fez esses 4 grupos: cozinha, recepção, camareiragem e manutenção. E eu disse, que isso, né? Que tu está inventando modo e aquilo ali mudou a nossa vida. Mudou a vida fazer esses grupos, né? Então, por ali, assim, mesmo quando eu estou de férias, quer dizer, eu vivo 24 horas por dia aqueles grupos, né? Assim, tudo acontece ali. Então tu me perguntou se alguém reclama, tudo que acontece dentro da pousada é jogado ali dentro, tudo, assim, cabana 8, falhou não sei o quê, estão felizes? Não estão felizes, o que acontece? Então, leva um espumante enquanto a gente arruma, e assim vai, todo mundo fica sabendo o que está acontecendo. Então isso criou na gente, não sei, em todo mundo, criou um pertencimento, sabe, que foi muito especial. E esses grupos é tudo, então nem todos estão em todos da recepção, por exemplo, estão em todos os grupos, né? Quem é da cozinha só está na cozinha e tem uma ponte com a manutenção, que é importante. Então tem algumas pontes assim, né? Então quem são os seus grupos? Agora o da recepção está em todos, porque a recepção é que está de frente com o hóspede, né? Então eles têm que ter contato com todo mundo. Então a recepção tem contato com todos. Todos os da cozinha são da cozinha com contato com a manutenção, a camareiragem com contato com a manutenção. Então isso acontece, flui isso hoje para nós. Então, e é assim, por exemplo, alguém fala assim, alguém tem que trocar, por exemplo, queimou uma lâmpada na cabana 7, o cara reclamou. Aí a ordem é qual? Assim, a regra é assim, alguém assume, estou indo. E depois que resolveu, ele vai lá assim, resolvido. Então isso gerou para nós uma perdi a palavra, mas uma coisa eficiente, sabe? Ficou muito eficiente, assim, o grupo, e todo mundo fica sabendo de tudo. Então, assim, a recepção principalmente está sabendo tudo que está acontecendo. Se eu boto uma coisa na manutenção, a recepção sabe que a recepção, que é a linha de frente, né? Eles é que estão em contato com os hóspedes, né? Se acontece alguma coisa na camareiragem, eu estou conversando com a camareiragem, o pessoal da recepção está sabendo, se resolveu ou não resolveu. Então o nosso furo diminuiu muito, assim, a gente ficou muito mais eficiente. E é isso, esses grupos mudaram um pouco a nossa vida.
Entendi. Por incrível que pareça. E quando que vocês perceberam, assim, que a pousada em si, que tudo que vocês estavam vindo a fazer e trabalhando ali estava realmente se tornando um sucesso? Como é que foi isso? Olha, teve outro ponto muito importante também na nossa vida, que foi o Mesa de Cinema, em 2005. Então, a gente tinha 6 cabanas ali naquela época, eu me lembro. Então, em 2005, a Regiane Martins, que é uma amigona, uma baita profissional, ela me botou essa pilha de fazer um evento, não sei se você conhece o Mesa de Cinema, é um evento onde você pega um filme de gastronomia, vê o filme de gastronomia, debate o filme e depois come o filme, né? De alguma maneira. Então, isso começou em janeiro de 2005 com a festa de Babette. E aquilo é um projeto tão fantástico que ela faz até hoje, né? Tá rolando até hoje aí. Foi tão fantástico, a gente ganhou tanto espaço na mídia. Até hoje tem gente que nos conhece. Ah, era aquele hotel que fazia, né? Ou que faz. Tem gente que acha que até hoje faz aquilo. A coisa com gastronomia, com cinema e tal. Então aquilo foi para nós muito importante. E o boca a boca, nesse meio tempo, né, teve uma Mesa de Cinema que foi fantástico, assim, a gente lotou, assim, lotava com 2, 3 meses de antecedência. Então era um boom, assim, né, foi um boom da pousada, ali em 2005, 2006. Um boca a boca imenso, assim, que as pessoas iam espalhando e tal. E a gente começou daí a ser notícia. Então as pessoas queriam fazer matéria com a gente. Então a gente saiu na revista da Azul, né, da revista da TAM. As pessoas vinham conversar com a gente e tal. E a gente correndo atrás. A gente tinha um trabalho de marketing bacana também. E aí chegou uma hora que a gente viu que a nossa diária já estava caríssima. Assim, eu me lembro que eu atendia telefone, a gente fazia reserva e tudo. E aí eu me lembro uma época que estava um valor X a nossa diária. Né? A gente sabia que a cidade não tinha aquele tipo de valor. E era uma coisa diferenciada mesmo, assim, porque era o preço que a gente precisava para poder trabalhar, para operar. E me liga um cara uma vez e fala assim, quanto que está a diária? Eu falei, tanto. Ele falou, o quê? Como assim? Isso aí não é São Francisco de Paula? Eu falei, o que é isso? Como é que pode ser uma diária desse valor? Eu falei, você já conhece aqui? Ele falou, não, você vai achar barato se você vier. E aí eu me lembro dessa história desse cara assim, horrorizado, que era São Francisco de Paula, que não tinha esse tipo de hotelaria no começo, né? Era uma coisa muito, muito barata, assim, São Chico. E eu acho que a gente até contribuiu com isso. São Chico hoje tem um monte de lugar bacana. E assim, e lógico, quando tu faz um lugar bacana, o valor, né, sem ter esse pensamento de é um valor caro. Caro é um pastel de 50 centavos sem recheio, para mim, sabe? Assim, caro é uma coisa muito relativa. Custa um tanto de dinheiro, que nem sempre dá para o bolso de todo mundo. Mas não é uma coisa cara, é uma coisa que realmente, quando tu quer um tanto de qualidade, tem preço, né? Qualidade tem preço, né? Então, caro é uma coisa muito relativa. Custar bastante dinheiro, pode ser custar muito dinheiro, mas eu acho que vale a pena, né? Assim... Então eu falei do Mesa de Cinema, e aí me perguntou quando é que eu vi que tinha chegado num patamar assim. Sim. Então quando eu me dou conta que a gente estava cobrando um valor muito maior do que a cidade cobrava, assim, daí aquilo começa a gerar uma certa expectativa. Como é que esses caras estão cobrando isso em São Chico? Por quê? Como é que eles estão conseguindo viver cobrando desse jeito? Né? E aquilo ali foi um plim. Aí o Mesa de Cinema foi um plim também, porque começou a ter uma enxurrada de reservas. E aí depois a gente ganhou um prêmio da Condé Nast Johansen, que é uma publicação de hotelaria da Vogue. E aí a gente ganhou a melhor pousada da América Latina. Melhor inn da América Latina. Essas coisas que até hoje eu não entendi muito bem por que foi a gente, mas assim... Aconteceu, né? Lógico que era uma coisa muito bacana, mas então a gente ficou com isso também. Então, nessa época de 2005 a 2008 por ali, teve esse boom, sabe? Assim. E não tinha outro lugar em São Chico parecido também, mesmo na região com esse tipo de serviço e tratamento, assim, não tinha muito, né? Hoje está aparecendo outras coisas, é óbvio. Mas não tinha, então uma hora que se deu conta. Até quando a gente ganhou esse prêmio, eu me lembro que a gente sentou e conversou, os sócios, né, falando, isso é um peso danado, porque ninguém vem aqui agora pensando,
né? Qualquer erro que dê, né? Como assim? Um negócio que é melhor pousada não pode errar, né? E não é assim, né? A gente erra, né? Sim, claro. E eu acho que errar faz parte. A gente tem um trabalho ali de manutenção preventiva imenso, sabe? Mas é assim, eu tenho 15 cabanas de alta tecnologia, porque elas são todas automatizadas, as cabanas, a gente foi automatizando com o tempo, tudo com fibra, né? Tudo muito bacana. Mas, como me disse um funcionário uma vez, quando a gente abriu uma caldeira dessa eletrônica, ele falou: seu Alex, é muita coisa para dar errado, sabe? No meio do mato. É muita coisa para dar errado, muita coisa pode dar errado ali. E outro dia eu me lembro de uma situação que aconteceu com o hóspede, que deu uma zebra, e eu resolvi para ele, assim, da melhor maneira que eu achei que tinha que resolver. E ele me deu um retorno muito bacana. Ele falou: cara, que o que eu acho, eu como consumidor, assim, rapaz, problema, lógico que acontece, né? Tem gente que, eu já tive gente que acha que isso não pode acontecer. Como não pode acontecer? Tanto pode acontecer que aconteceu, né? Mas o cara falou: mas tu resolveu tão rápido e de uma maneira tão bacana para mim, que eu só quero, assim, eu quero voltar agora em setembro, então, né? Assim, ele disse assim, o problema acontece, como tu vai resolver o problema, que é o negócio. Sim. O problema tem que ser resolvido de uma maneira, porque, assim, a pessoa ele não pagou pelo problema, o problema aconteceu, então tu resolva bem e o cara tem que ficar feliz, né? Esse que é o negócio. Então, essa é a charada, problemas acontecem, como tu vai resolver o problema, é o lance, né? Essa é a grande charada. Entendi. E me conta um pouquinho sobre a questão do marketing. Hoje vocês nas redes sociais, principalmente no Instagram, né, vocês têm um grande número de seguidores ali na pousada. Óbvio, né, que isso é com o tempo e também pelos próprios hóspedes que acabaram conhecendo já a pousada, mas provavelmente deve ter um público ali que vê as publicações da pousada, né? Como que vocês tiveram esse posicionamento no marketing? Tu falou já até desde 2005, anteriormente a isso, já estava saindo nas revistas da TAM, né? Que era uma questão mais turística, né? Mas hoje o Instagram, ele acaba sendo uma revista muito mais consumida. Então eu te pergunto como que aconteceu esse processo. Então, a gente passou por várias fases, né? Nessa época, 2005 até mais ou menos 2014, por aí, acho que é por aí, 2014, 2015, era muito... Eu tive, assim, escritório, contratava um escritório em São Paulo que fazia conseguia matérias para mim, me levava para visitar as operadoras em São Paulo, conversar com operadora por operadora, ia nas agências, fazia capacitação das agências, capacitação das operadoras. Então, durante muito tempo foi assim. E eu tinha uma RP, né? Um Public Relations, era isso mesmo, RP, que corria atrás de matérias para mim também, de me inserir nos lugares. Tá aparecendo lá, tem uma pauta, não sei em que revista, não sei de onde, que eles me colocavam naquilo ali. A gente importava jornalistas bacanas, fazia um tour pela região, ficava na pousada. Era investimento desse tipo, né? Eu nunca paguei propaganda, assim, né? Não era o nosso... Até já fiz isso, mas isso com a Roteiros de Charme, naquela revista Viagem. Eu fiz 2 vezes só, mas não é uma coisa que a gente fazia. E quando isso começou a passar para Facebook, né, começou assim, essa coisa da matéria em mídia impressa começou a diminuir demais, né? Começou a acontecer essa coisa do Facebook e logo em seguida do Instagram. Então a gente assumiu isso. Essa é minha funcionária, que é meu braço direito. Então, durante muito tempo a gente fez isso junto. Hoje ela vai tocando isso e eu vou dando só supervisão, assim. Então, a gente mesmo que toca. A filha da minha sócia é uma baita fotógrafa, então a gente consegue materiais bacanas. Os guris, a gente foi ensinando o pessoal da pousada mesmo. Aí achou um momento legal, filma e nos manda. Não ficou bom, faz de novo. Né? Eles foram aprendendo também a ver os momentos instagramáveis e as situações instagramáveis, né? Assim, tá lindo isso aqui, essa luz tá maravilhosa. Pum, filma aí e nos manda. Então, tem um grupo de mídias também que a gente vai mandando para aquelas mídias e a gente mesmo que controla isso. Apesar de ser uma coisa muito complicada, essa coisa de Instagram, né? Assim, a gente não sabe muito bem, assim, hoje é uma coisa muito confusa, eu acho, para nós é muito confuso. A gente faz um trabalho tribacana. Outro dia a gente ficou empacado, não sei porque, em 123 mil seguidores,
quase um ano, assim. Um belo dia, do nada, assim, deu um pulo, do nada, não teve influências nem nada, deu um pulo de 10 mil, pã, saltou 10 mil, do nada, sabe? Da onde que foi aquilo, a gente não tem a mínima noção por que aquilo aconteceu. Então tem uma coisa muito bizarra nisso tudo, nesse algoritmo e tal, a gente não sabe muito bem como funciona. A gente ficou assim, a revista, para se mostrar para o mundo, mais acessível para todo mundo, né? Que é um grande mistério, como é que tu cresce naquilo ali, a gente não entende muito bem, mas a gente segue fazendo, né? Que de uma certa maneira é muito bacana, né? Essa rede social que tu consegue colocar um monte de foto bacana, consegue fazer os teus vídeos, mostrar o teu lugar, como é que funciona. Então a gente investe nisso, investe também em influencers, né? Gente que tenha que consiga nos mostrar, porque não é todo mundo que conhece a gente ainda quer se mostrar para algumas pessoas que não foram lá. Né? Até porque hoje a experiência de hotelaria, assim, a gente tem muito retorno, muita gente volta. Mas ao mesmo tempo, como vai aparecendo tanta coisa bacana, essas pessoas que vieram 10 vezes na pousada, pô, vamos visitar esse outro lugar. E eles vão lá visitar outros lugares. Do mesmo jeito que esses lugares, essas pessoas que estavam nesse outro lugar 10 vezes, vai acabar vindo para mim também. Então a gente tem que se mostrar para o mundo, né? É isso. Conseguir que essas pessoas nos mostrem para o mundo, né? Os influencers. E também muita gente que a gente pega para fazer material, assim, filmmakers, né? Os caras que manjam fazer, tem drone, fazem uns trabalhos bonitos, né? Para mostrar a pousada por uma visão que a gente ainda não fez. Que a gente já fez quase tudo ali. Mas sempre tem um olhar diferente, alguém aparece, então a gente faz isso também. E agora, a gente está assim, pesquisando um pouco sobre AdWords e tal, até porque o Google Analytics lançou uma plataforma nova então a gente está dando uma namorada nisso aí. Apesar de não ser, eu acho que o nosso público maior não vem por ali, vem mais por indicação, mas um pouco de AdWords talvez a gente faça daqui a um tempo. Entendi. Então, basicamente, o público de vocês vem mais por indicação, inclusive, do que pelas próprias redes sociais. Cara, eu acho. Mas tem bastante clientela que vem pelo Instagram também. Muito, muito. Se tu fosse iniciar hoje, qual seria Tu tá iniciando do zero, né? Tu só tem, talvez, a tua primeira cabana lá. E tu tá empreendendo agora. Onde que tu investiria, onde que tu colocaria ferramentas para trazer clientes? Pergunta difícil, viu? Mas eu acho que é ter... Porque assim, é ter um material fantástico. Assim. Primeiro tem que ter um lugar fantástico, né? Tem um lugar fantástico, mas é muito bom. Porque também se tu não tem um lugar bacana, tu vai contratar um baita profissional para criar uma coisa que não é verdadeira, tua, né? Agora, o que eu acho mais genial, assim, o que sempre me encanta de abrir um Instagram é tu ver um filme genial, bem feito, diferente, ou com uma luz maravilhosa, ou com uma ideia genial. Então eu investiria nisso, porque hoje a mídia mesmo é o Instagram, que tu pode replicar para o TikTok, pode replicar para o Facebook, né? E para as outras, mas assim, o Instagram. Agora, que material tu vai colocar? Então eu investiria nisso, investiria assim, em quem vai fazer o teu material. Entendi. Né? Assim, que consiga mostrar com uma certa... Tem que ser impressionante, né? Uma coisa impressionante o teu lugar. Desculpa. Às vezes, é um fotógrafo, tem um cara que chama Marcelo Isola, por exemplo, que ele é assim, especialista em hotelaria de luxo, né? Ele faz umas fotos que não é tratamento, ele faz com exposição de luz, assim, ele leva minutos para fazer uma foto, sabe? E ele faz umas fotos que dá vontade de tu comer as fotos, sabe? Tu olha aquilo, que coisa mais legal isso aqui, né? Mesmo que não seja, fica assim quase com um mundo de Nárnia, mas não é fake, é só uma maneira, um olhar e uma luz que ele consegue dar para as coisas. Eu queria nisso, quem vai fazer o meu material de divulgação. Entendi. E dentro dessa tua jornada do empreendedorismo como empresário, qual foi a tua maior dificuldade? Dificuldade específica? Assim, algo que realmente assim te marcou, assim, como uma virada de chave, né? Algo que te fez, talvez, ter uma pousada com o sucesso que a pousada do Engenho tem. O que tu acha que realmente foi importante?
não estou conseguindo ver a dificuldade, assim. Eu acho que montar a equipe foi difícil, sabe? A gente passou por várias equipes, né? Assim, lidando com todas as vaidades das pessoas, das equipes. Assim, a gente passou por vários momentos. Isso foi uma coisa, eu não diria que foi a grande dificuldade, mas quando a gente chegou nessa equipe, quando a gente entendeu qual é o negócio, o que não podia ter, né? Assim, o tipo de pensamento, o tipo de atitude que não podia ter, aquilo para nós foi uma vitória. A partir dali, lógico que ainda eventualmente troca umas pessoas, né? Apesar de a gente ter uma equipe que está lá há muitos anos, eventualmente troca. Mas assim, a gente sabe quem que a gente quer e a gente rapidinho a gente saca, ela sacou, é isso aqui, é assim que tem que ser. Então, montar a equipe é muito difícil, sabe? Tu ter o comprometimento das pessoas. É óbvio que isso tem que ser uma via de duas mãos, tem que ser uma coisa generosa também, né? O patrão tem que tem que remunerar bem, tem que ter pessoas felizes trabalhando para ti. Essas pessoas, então, né? A ideia é assim, ninguém pode passar dificuldade lá na pousada, não tem essa, assim. Dificuldade, se tiver uma pessoa com um pepino, nós temos que resolver esse pepino. É assim, não é assim, te vira, já paga o teu salário. Não, é assim, é uma equipe. Assim, se alguém está com problema, a gente vai resolver aquele problema daquela pessoa. Ponto. Se não for assim, como é que a pessoa vai trabalhar feliz? A pessoa vai encher de problemas o tempo inteiro com pepino, né? Não dá. Entendi. Então, eu acho que isso é importante, a gente trabalhar todo mundo está tendo uma vida, tem que prosperar, todo mundo tendo uma vida mais bacana. Se eu prospero, eles têm que prosperar também. Isso é uma coisa que a gente tem lá atrás, a gente já tem isso. A gente não pode prosperar sem eles prosperar também. Tem que ser uma coisa, tem que vir junto. Entendi. Hoje, com relação ao empreendedorismo e tudo que tu conquistou na tua vida decorrente do empreendedorismo, qual seria, assim, realmente foi benéfico, que te beneficiou e que hoje tu olha para o empreendedorismo como uma grande oportunidade? É minha vida, é o meu ganha-pão, né? Assim, eu como músico, eu tive momentos fantásticos na minha vida, eu ainda sou músico, né? Assim, hoje eu não vivo disso, né? Mas assim, quando eu vivi disso, foi muito difícil, assim, é uma profissão apaixonante, né? Uma coisa muito legal fazer música e tal, mas eu confesso que eu vivia duro, era uma coisa difícil, assim, como eu conheço um monte de amigo meu nessa situação, correndo atrás do seu negócio ali, mas é um trabalho muito inseguro e árduo, assim, né? E muitas vezes dá pouco dinheiro, né? Assim, pouco dinheiro que eu falo não é para ficar rico, não, mas é para sobreviver mesmo, mais difícil. Então, é uma coisa que eu tenho o maior orgulho nisso, assim, e é engraçado porque eu estudei minha vida inteira para ser músico, e muitos anos, fiz faculdade e tal, mas eu fui acabar assim dando certo entre aspas, né? Assim, o que foi me dar sustento foi uma coisa que eu nunca tinha imaginado que eu fosse ser e nem que eu tinha talento para aquilo, né? Então foi uma surpresa para mim. Como é que eu fiz? Eu não sei como é que eu fiz até hoje. Eu não sei como é que eu fiz isso. Eu fiz porque eu fui levando duas pessoas juntos comigo e mais toda a equipe que foi aparecendo no caminho, assim, pessoas generosas e que estavam na mesma vibe de fazer uma coisa sincera e deu nisso aí, assim, mas foi uma coisa muito sem pensar, assim. Entendi. E eu nem me preparei para isso, nunca estudei para isso, né? Certo. Se tu fosse hoje dar uma dica ou deixar um recado para aqueles empreendedores da rede hoteleira que estão iniciando hoje, o que tu diria para eles? Faça com sinceridade, com o coração, sabe? Mesmo. Sabe? Por mais que no começo não dê certo, se não deu certo é porque não é para ser desse jeito. Segue, mas o que eu quero é ali. E segue com sinceridade no que tu quer fazer, porque, primeiro, tu não vai agradar todo mundo. Não tem essa de agradar todo mundo. Não existe, né? Tu vai agradar um tanto de gente que aquilo que tu concebeu uma coisa. E vai ter um monte de gente que vai gostar daquilo, um monte de gente que não vai. É isso. Mas tu tem que seguir naquilo que tu quer fazer, aquilo que tu acha que é correto, que é, né, a tua concepção. Tu tem que ter uma concepção para o teu negócio. Não precisa ser super genial, né? Quanto mais diferenciado ele for, eu acho mais chance de você se dar melhor, né, no teu trabalho. Mas é isso, é ser honesto com o que tu está fazendo, assim, e não porque a insegurança, muitas vezes, quando o cara está empreendendo, o cara, não deu certo, vamos mudar, assim, aquele povo não gostou, aí tu começa a querer agradar todo mundo, no fim tu fica com um Frankenstein na mão, e que fica uma porcaria e não vai agradar ninguém, né?
O mais difícil é tu ter a tua concepção, segue firme na tua concepção, né? Logo com todos os jogos de cintura que der para dar, mas sem fugir do teu caminho. E no começo talvez seja um pouco difícil, né? Um monte de gente não vai querer, mas, cara, a gente não está sozinho no mundo, né? O John Lennon já falou isso. Eu não sou o único, né? Ninguém é único em lugar nenhum. Então tem toda uma galera que vai gostar daquilo que tu está fazendo. E toda uma galera que não vai gostar. Mas eu acho que é isso, é ser sincero na tua proposta, né? Perfeito. Tu falaste antes também sobre prosperidade, né? Que tu buscava prosperidade, mas queria que todos que estavam trabalhando contigo ou que caminham junto contigo pudessem prosperar também. Isso. E para ti, o que é prosperidade? Cada vez mais tu conseguir um equilíbrio econômico, emocional, né? Que tu cresça, que assim, as tuas dificuldades diminuam, né? Cada vez tu tenha mais conforto nessa vida, não é luxo, é conforto, né? Assim, que não falte dinheiro. Pô, assim, tu tem aquele dinheiro ali, tá, tu não precisa ser rico, mas assim, tu não pode ser pobre, assim, duro. Não posso eu precisar ir no médico e não ter dinheiro para ir no médico, sabe? Então, nesse sentido, pô, eu já fui assim, duro pra caramba, não tinha dinheiro para ir no médico, né? Já sei como é que é. É assim, então eu acho que no momento que eu começo a adquirir isso, né? Os pepinos na minha vida é o dia inteiro, né? Pepino acontece, mas pepino, tu não pode te apavorar com os pepinos, tu vai e lida com os pepinos, né? Agora, o basicão da vida, né? Essa tranquilidade, assim, eu acho que isso é prosperidade. Tu adquiriu uma capacidade de te sustentar bacana e que isso tu leva pro lado emocional, que tu tem um pouco de paz, assim, tu não vê aquele inferno, assim, não sei se eu vou conseguir pagar meu aluguel amanhã, né? Que é um inferno, né? Então é isso. Assim, quando tu começa a ter uma certa estabilidade em pilas, muitas vezes, né? E que acaba refletindo no teu emocional. Mas é isso, é prosperar, é a tua vida melhorar. Perfeito. Tu falou também bastante desse período de dificuldade que tu teve e agora esse período, vamos assim dizer, de calmaria que a questão próspera te traz. Qual foi a principal virada de chave mental que tu teve do que como tu via a tua vida antes e como tu vê ela hoje? Eu não sei, é difícil essa pergunta. Mas eu sei que eu mudei uma certa hora, eu não consigo enxergar muito bem, mas assim, eu era um cara muito mais nervoso, assim, mais apavorado antes. Assim, ansioso. Ansioso, o negócio começava a não dar certo, eu já ficava assim num desespero e tal. E eu não sei te dizer quando isso mudou, assim, porque até hoje, assim, né? Agora mesmo o mar não está muito para peixe, para esse tipo de hotelaria. Né? Quando, por exemplo, na pandemia, que todas as hotelarias de business foram assim, direto para o chão, a minha hotelaria, nosso tipo de hotelaria foi maravilhoso, foi assim, alta temporada, né? A gente passou um ano de alta temporada. E agora não sei, o mercado está se mexendo, alguma coisa está acontecendo, está todo mundo cauteloso, todo mundo olhando assim, né, para o que vai acontecer. Então, a gente também, né, você fica ali esperto, mas assim, eu volta e meia, eu ainda não consigo dormir, acordo de madrugada pensando na vida, o que eu vou fazer, mas não é aquele pânico que eu tinha antes, né? Eu acho que isso é maturidade mesmo, sabe, assim, eu já passei por tantas aquelas coisas, tu vê que é assim mesmo, o mundo se mexe, mas tu seguindo fazendo o teu negocinho ali bacana, tu tem a tua procura, né? Sair das roubadas, eu saí, estou há 23 anos, um business bacana que continua assim, parece que foi feito ontem aquela posada, sabe? Então assim, tu vai aprendendo que se repetem os pepinos e a ansiedade ela vai diminuindo um pouco. Hoje eu sou um cara muito menos ansioso, né? Mas eu acho que foi isso, foi um gatilho mental que eu acho que quem me deu isso foi a minha vida mesmo, né? O meu fazer acabou me levando para isso, eu nem vi, mas assim, eu sei que hoje eu melhorei muito. Entendi.
Alexa, agradeço a tua presença, a tua disponibilidade de ter vindo até aqui, em ter essa conversa conosco, em levar esse conteúdo para muitos outros empreendedores, inclusive pode ser que seja um empreendedor que esteja iniciando no ramo de hotelaria. Eu gostaria de verificar contigo se tu tem alguma informação da pousada para passar, para deixar aqui registrado, para quem quiser entrar em contato com você, saber alguma informação de reserva e afins, e te agradecer muito novamente pela tua presença aqui conosco. Que legal. Eu agradeço também por terem me convidado, né? Porque é muito legal, eu gosto de compartilhar isso, sempre compartilhei, ao mesmo tempo que também é uma maneira de eu fazer um marketing do meu lugar, né? E as pessoas conhecerem eu, assim, e meus sócios através de mim um pouco, porque como é que chegamos naquilo ali, né? Então, querem entrar em contato com a gente, e eu também, se quiserem dicas da pousada, a gente, cara, até as receitas que a gente dá todas as receitas da pousada, se o cara chegar lá e me dá uma receita, eu dou sem ser problema nenhum, e dou uma receita que funciona de verdade, né? Não, tem gente que dá receita e não dá o pulo do gato, porque assim, eu ganhei aquelas receitas, cara, como é que eu não vou passar isso para frente? Se eu não passo para frente, a existência não me dá mais. É assim, tem que ser generoso nessa hora. Então, eu acho que quem quiser entrar em contato comigo e saber de dicas também, dou dica também. Então, @Pousada do Engenho no Instagram, pode entrar ali dentro e falar com quem te atender. Ele disse, eu gostaria de falar com o Alex, tu passa teu telefone e eu te ligo. Tá na mão. Perfeito, então. Muito obrigada. Valeu.